O livro do Eclesiastes, capítulo de número 11. Livro do Eclesiastes, capítulo de número 11. Louvado seja o Senhor. Diz assim o texto: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 ou até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Amém. Feche os teus olhos, incline a tua fronte mais uma vez, oramos ao Senhor. Eterno Deus, Pai que está nos céus, santo, santo, santo é o teu nome. Senhor, nos abençoa, Senhor, nessa noite. Tem misericórdia de nós, Senhor. Venha nos abençoar na revelação e possamos compreender, Senhor, esta palavra. E possamos, Senhor, sermos praticantes das Escrituras Sagradas, conforme está escrito, Senhor, a fim de encontrar nela vida eterna. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa noite estarmos aqui. Por mais esse dia que a tua misericórdia se renovou sobre nós. Te adoramos e te engrandecemos em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém e amém, Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Eu quero, daqui um pouco já estar orando com você, mas eu quero nessa noite meditar sobre esta palavra. Quem escreve esse texto de Eclesiastes, ou quem escreve o Eclesiastes em si, é Salomão, o rei Salomão, conhecido rei Salomão, tanto da Bíblia quanto das histórias seculares, filho de Davi. E Salomão escreve o livro do Eclesiastes, e também há um livro a ele atribuído, que não está no canon bíblico, ou seja, não está dentro dos livros chamados livros sagrados bíblicos. É chamado livro de Eclesiástico, parecido o nome. O livro de Eclesiastes é o livro que Salomão escreve já quando ele está idoso. Ele já passou todas as aventuras, tanto do jovem, do menino Salomão, do rei Salomão, e agora ele está pensando na vida. Ele começa a olhar para trás, e ele começa a fazer uma autoanálise da sua vida. Ele começa a olhar para si mesmo e começa a pensar no que ele fez com a sua vida. Esse é o estágio da vida de Salomão. É tão interessante, se você pegar o último versículo do livro do Eclesiástico, você vai ver que ele chega no final da sua existência, ele diz: não tenho nos meus dias contentamento. Aí você pensa, mas como é que um homem que viveu tudo que Salomão intensamente viveu, pode chegar no final da sua própria existência e dizer: não tenho nos meus dias contentamento? Mas ele não teve ouro, ele não teve prata, ele não teve paz durante os 40 anos do seu reinado, ele não teve uma das maiores cavalarias de guerra. Os estábulos reais eram 5.000 estábulos para 5.000 cavalos. Ele não fez acordos de paz com mais de 700 reinos. Como é que o senhor sabe disso, pastor? Porque ele teve 700 mulheres e os acordos eram fechados em casamentos. Ele teve 300 concubinas de presente. Você pode imaginar, Salomão teve tudo o que um homem gostaria de ter. Só que essas coisas são passageiras.
As coisas que realmente valem na nossa vida não nos custam dinheiro. As coisas que realmente importam na vida de um homem, de uma mulher, não custam, queridos, esforços físicos para construir algo. Requer de nós esforço emocional. Por isso você vai entender, o tema dessa noite é lei imutável. Para colher é preciso plantar. Se você quer ter uma colheita, você precisa realizar uma semeadura. Quando Salomão, penúltimo capítulo de Eclesiastes, ele diz: lança o teu pão sobre as águas. Salomão está lembrando dos egípcios. Os egípcios faziam as primeiras plantações irrigadas da história da humanidade. Quando o Nilo, o rio que cortava o Egito, que nós vemos nos filmes, ele estava na sua época de cheia, as margens do rio Nilo se estendiam. Então os egípcios pegavam as sementes do trigo e eles lançavam ainda na cheia do rio. E ali as sementes desapareciam. Mas eles sabiam que tinham lançado uma semente ali. E quando as águas do Nilo elas baixavam, então ali começavam a brotar as sementes de trigo que foram lançadas. Ei, meu irmão, semear é um ato de fé. Seja você crente ou não crente, seja você crente ou descrente, seja você ateu ou você que acredita num Deus, semear é um ato de fé. Você nunca tem a certeza absoluta que ao lançar uma semente, aquela semente vai brotar, que aquela semente vai germinar, que aquela semente vai prosperar e que aquela semente irá produzir fruto. Por isso que quem semeia, semeia através de um ato de fé. Eu não sei se vai dar certo, mas eu vou fazer. Por isso que semear é um ato divino. Aleluias. Por isso que lá em Gálatas capítulo 6, Deus vai dizer para o homem: olha, eu quero dizer uma coisa para você homem, eu quero dizer uma coisa para você mulher. Porque ali quando Paulo utiliza a palavra homem, traduzida por português, é a universalidade da palavra. Ou seja, ele está dizendo para a humanidade: ei humanidade, me escute. Ei homem, me escute. De Deus ninguém escarnece. Ninguém zomba de Deus, porque tudo que o homem semear, certamente, eu gosto da palavra certamente, porque é uma afirmação, é um afirmativo, certamente, ou seja, não há escolha, não há meio termo, certamente, ele vai colher, aquilo que você plantar na sua vida, você vai colher. E é interessante que aqui Paulo ele está dizendo para você que independe da semente que você plantar. Paulo não está falando se você vai colher o bem ou mal, ele está falando aquilo que você plantar, seja bem ou seja mal, você vai colher. E ele vai e complementa dizendo: olha, aquele que semeia da carne vai colher corrupção. Porque a nossa carne é corrupta. O homem é corrupto por natureza. Nós temos que nos controlar para não sermos corruptos. Nós temos que botar um freio na nossa carne, em cima da palavra de Deus, que é fiel. Nós temos que olhar pela palavra de Deus e refrearmos a nossa carne. Quer ver? As pessoas falam mal dos políticos, mas se ela puder furar fila, ela fura. Eles falam mal das pessoas que se utilizam de maneira incorreta das coisas, mas chega no supermercado, eles colocam um carrinho vazio ali e vão lá buscar as compras. Isso é corrupção. Quem está entendendo? A gente acha que corrupção são as coisas grandes.
Às vezes o caixa dá o troco errado, a pessoa pega, coloca no bolso e vai para casa. Acha uma carteira, tem dinheiro dentro, pega o dinheiro, devolve a carteira. O que você acha que é isso? É a mesma coisa que roubar os milhões que eles roubam na saúde. Quem está entendendo, diga amém. Por isso que a Bíblia é certeira. A Bíblia diz, quem semeia na carne vai colher a corrupção. Mas quem semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então, ei meu, isso não é lei. Como assim lei, pastor? Você, muitas vezes nas pregações nós queremos separar o Velho Testamento do Novo Testamento, dizer, isso é coisa do Velho Testamento. Não, isso está escrito no Novo Testamento e pelo maior doutrinador da graça, o apóstolo Paulo. O maior doutrinador da graça, que coloca ordem nas doutrinas bíblicas que nós conhecemos, é o apóstolo Paulo. E Paulo diz, se você não souber escolher a semente que você quer escolher para semear a sua lavoura, você vai ter uma péssima colheita. Só que tem detalhe, irmãos, plantar dá trabalho. E Salomão, como sendo um homem muito sábio, sabe o que ele fala nos versículos a seguir do capítulo 11? Ele diz assim, olha, se você lançar ali a semente, você não retira a tua mão da semente. Não retira a tua mão das sementes, porque você não sabe qual delas vai prosperar, qual delas vai brotar, qual delas vai germinar e qual delas vai produzir o seu fruto. Quem está entendendo? Sabe o que significa isso? Que você precisa cuidar, que você precisa estar constantemente zelando e cuidando da sua plantação. Esses dias eu vinha do Arroio do Padre, da igreja, do culto da tarde, do domingo à tarde, e eu vi lá, a irmã viu uma senhora no meio de uma lavoura de repolho, com um chapelão desse tamanho. Eu disse, o que essa mulher está fazendo nesse sol? Porque era aquele domingo de calor intenso, e aquela senhora sozinha no meio de uma lavoura de repolho. Sabe o que ela estava fazendo? Capinando, irmã viu? Capinando ali os canteiros. Para quê? Para que as ervas daninhas, o mato, não tirasse a força da verdura. Quem está entendendo o que o pastor está falando? A gente quer ter um bom fruto, a gente quer ter algo excelente na nossa vida, e quer nos dar isso, irmãos, mas nós abandonamos a nossa lavoura. Nós deixamos as coisas correrem, nós deixamos o mato crescer, a gente deixa as coisas tomarem conta da nossa vida, nós deixamos as más influências, os maus conselhos, os maus amigos nos direcionarem. Não, tome as rédeas da sua vida, em nome de Jesus. Coloque a mão sobre a semente que Deus te deu, coloque, cuide dela, tenha zelo por ela, cuide daquilo que você tem semeado. Porque tudo na vida da gente, irmãos, se você abrir Salmo 1, você vai ver que Deus tem uma promessa para você. Ele diz que você é como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água. Salmo 1. Ou seja, Deus está dizendo, você está plantado, você foi uma semente, uma boa semente. Se você pegar ali no Evangelho, escreveu Lucas, se não me trai memória, capítulo 4, ou Marcos, capítulo 4, você vai encontrar a parábola do semeador. Existem 4 tipos de solos. Existe o solo que é um chão batido, em que a parábola ali de Jesus diz que é o caminho. Existe ali as pedras, existe os espinheiros e existe a terra boa. A Bíblia diz que a semente que foi lançada junto ao caminho, veio os pássaros e comeram a semente. Ela não conseguiu nem entrar na terra. A Bíblia diz que a semente que caiu junto às pedras, ela até conseguiu crescer um pouquinho, mas veio então o sol
E aqui no texto da parábola, o sol é uma tipologia bíblica de provação. Diz que veio o sol quente, o ardor, aquele sol que queima, que seca. E a Bíblia diz que ela tinha poucas raízes. E ela morreu. Porque ela não conseguiu suportar o ardor do sol. Tem gente que é assim. Não consegue suportar o ardor da sua provação. O ardor das suas lutas, das suas adversidades. Para você suportar, você precisa ter raiz. A Bíblia diz que aqui caiu entre os espinhos. Ela até também conseguiu crescer, conseguiu até desenvolver uma raiz, mas como não havia espaço, os espinhos começaram a sufocá-la, e ela não conseguiu produzir o seu fruto. Mas aquele que caiu numa boa terra, aleluia, Jesus. O Salmo 1 diz que você caiu numa boa terra, meu irmão. E ao cair nessa boa terra, você está próximo a um ribeiro de águas. Aleluia. E o ribeiro de águas, irmãos, aleluia. Esse ribeiro nunca seca, porque tem uma promessa que ele sai do trono de Deus. E como ele nunca seca, a Bíblia também diz que ele não teme a estação da seca, ele não teme as adversidades, ele não teme o sol castigante, aleluia, o sol não consegue castigá-lo, aleluia, porque ele está lá com as suas raízes estendidas para o ribeiro, e sempre tem água nesse ribeiro. E a Bíblia diz que na hora certa, na estação própria, no momento correto, essa árvore, essa semente que cresceu, que desenvolveu, aleluias, que produziu a sua flor, vai produzir fruto, meu irmão. Aleluias. Você já viu que coisa interessante? Por exemplo, se você pegar um pessegueiro, né, agora está na época de flores, é muito bonito, estranho, já devia estar colhendo, não é? Mas tem muita flor ainda. Mas para produzir o pêssego, o que tem que acontecer? A flor tem que cair. Às vezes nós olhamos, que beleza, que lindo, que maravilhoso, e aí ela fica feia. Mas é na nossa provação que nós vamos mostrar que nós vamos produzir o melhor. E sabe uma coisa? Às vezes quando a chuva está meio escassa, mas ele consegue se suportar, o seu fruto é o mais doce. É verdade ou não é? Às vezes tem muita água, muita chuva, a gente pensa, que bom que está chovendo. Não, às vezes a abundância da chuva estraga o fruto. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui? As coisas têm que ser na medida certa, nem mais e nem menos. Por isso que a Bíblia diz: sede firmes e constantes. Constante quer dizer o que? Sempre a mesma coisa. Tem gente que às vezes está em cima, às vezes está embaixo. Não, fica firme, irmão. Seja constante. Está na adversidade? Fica tranquilo, você vai vencer a adversidade. Tem um tempo de seca? Fica tranquilo, as tuas raízes estão chegando no ribeiro chamado Jesus, que é a fonte de água de João capítulo 4, inesgotável, que salta para a vida eterna. Quem está entendendo? Diga amém. Às vezes nós estamos preocupados, não, irmão, vai produzir. Eu creio que esse tempo também, que é um tempo aí de angústia, nós vamos, olha aí, irmão, que palavra revelada. Se você é um dos que crê, que está alicerçado na rocha inabalável, irmão, esse tempo é o tempo que você vai produzir o melhor fruto da sua vida. Pena que só alguns creram. Você acreditou nisso que eu falei?
eu creio que você vai produzir o melhor fruto da sua vida. Jesus vai se revelar em você. Aleluias, porque não é o pastor, não é a igreja, é Jesus que provê, que sustenta você. Aí eu começo a entender o que a Bíblia vai falar para mim. Por isso que eu consigo compreender a revelação da Escritura Sagrada. Quando você pega, por exemplo, eu tenho alguns antepassados meus, por parte de mãe, por exemplo, mais por parte de mãe aqui, que são daqui do sul, apesar da minha avó paterna também ser aqui de Pelotas, a minha avó materna, a família materna minha, é toda da região de Caxias. Quando o meu tataravô veio para o Brasil, ele era bem italiano ao quadrado, né? O nome dele era Pietro Baptista Brocchetto. E ele com a família dele ganhou uma gleba, um pedacinho de terra no meio do mato, mas meio do mato mesmo, irmão, sem nada, nem estrada tinha. E disseram lá para os meus antepassados: olha, ali que é para você plantar. E eles se enfiaram com carroça, e adivinha com o quê? Aquele serrote que pega um de um lado, pega um do outro, e um machado. Eu tento imaginar na minha mente, né? Eu não consegui pegar todas as histórias com a minha avó, eu lamento muito isso. A gente, né? Você que tem avô e tem avó, aproveita enquanto eles estão com você. Suga as histórias do seu avô, do seu avó. Enquanto eu consegui, eu busquei, mas essas coisas eu não pensava ainda. Mas eu tento imaginar com a minha mente quanto tempo levou para abrir 1 hectare de terra, para plantar a primeira lavoura, irmã Vilma Orlando. Quem sabe ali, tirando os tocos, as pedras, arrancando com as mãos. Não tinha trator, não tinha escavadeira hidráulica que nem nos nossos dias. Arrancando com as mãos, arrancando com pá, picareta. Quem sabe prendendo um cavalo com corrente. Preparando a primeira lavoura, tirando as pedras. Conseguindo um pedaço plano para poder plantar. Ei, irmão, escreve uma coisa na tábua do teu coração. Antes de lançar a semente, você vai passar muito trabalho. Tem muita gente que quer uma colheita pronta na sua vida, mas não sabe quanto trabalho dá para plantar uma colheita, para se ter uma colheita. Quanto trabalho dá para você preparar uma terra. Irmão Régio aí que viveu para fora com seus pais, quando menino, sabe muito bem aí na região do Cerrito, a dificuldade que se é para você ter um pedaço para plantar e preparar para você poder ter uma colheita. É muito fácil eu chegar no trecho aqui, fazendo um merchan, depois a gente cobra do trecho aí, né? Chegar lá na partilheira do supermercado, no Crollo, né? No Atacadão, seja lá onde for que você faz as suas compras. É muito fácil você chegar ali e pegar um pacote de arroz e dizer: meu Deus, como está caro esse pacote de arroz. Não é verdade? Mas você não teve o trabalho nenhum, só você pegou a mão assim, e você tem um alimento na sua mesa. Quem está entendendo o que eu estou querendo falar para você aqui? Você quer ser abençoado, meu irmão? Deus vai abençoar você. Mas sabe o que Deus está falando para você? Se esforce. Se lance. Arregace as suas mãos. E diga para o Senhor, Senhor, eu estou aqui. Eu quero ser uma ferramenta tua para produzir bênção para minha família, para produzir bênção para casa, para produzir. E olha que coisa interessante. Eu estou indo para o encerramento para você entender o que Deus é maravilhoso. Lá em Coríntios, segunda carta, capítulo 9, diz que se você quer colher bastante, você precisa plantar bastante. Isso em todas as áreas da sua vida. Se eu perguntar aqui para você nessa noite, quantos querem ser amados aqui? Eu tenho certeza que todos vão levantar a mão. Quer ser odiado? Alguém quer ser odiado aqui? Não, nós queremos ser amados. Então você precisa plantar uma grande lavoura de amor.
quem muito planta, muito colhe. Quem gosta de ser abraçado? Agora na pandemia não, pastor. Mas vai passar. Quem gosta de ser abraçado? Eu tenho certeza que vão dizer, eu gosto. Eu e a mãe Jaque levantamos a mão aqui. Eu gosto de ser abraçado, eu gosto de abraçar os meus irmãos, a minha família. Eu gosto de abraçar os meus amigos. Amém? Quem gosta de ser abraçado e quer receber muitos abraços, precisa plantar uma grande lavoura de abraços. Quem gosta de receber uma ligação de conforto, de alguém que perguntando como você está, se tem passado bem, como é que você tem passado nessa pandemia, meu irmão? Está tranquilo, está bem? Então está na hora de você plantar uma grande lavoura. Aproveita aí que agora os bônus são ilimitados, que você pode ligar sem pagar nada, você paga só aquela mensalidade todo mês. Não vem dizer que você não faz isso, porque eu sei que você faz. E planta uma grande lavoura de ligação para os irmãos, amigos, colegas de trabalho, e pergunta como você tem passado, meu irmão. Eu tenho certeza que vai começar a chover ligação para você também, perguntando como você tem passado. Isso vai confortar você, vai ajudar você, vai animar você. Irmão, para um pouco com as mensagens de WhatsApp. Mensagem de WhatsApp é impessoal. Mesmo se você gravar ali um áudiozinho. Liga, irmão, não custa nada. Não vai custar nada você perder 1 minuto, 2 minutos. Na verdade você está ganhando. Porque você está investindo emocionalmente. Quem está entendendo o que o pastor está falando aqui? Pastor, você não tinha que estar pregando salvação de fé? Sim, mas quanta gente está perdendo a salvação e a fé porque está lhe faltando base emocional e espiritual nesse tempo? Quantas pessoas estão aí sendo levadas ao desânimo, à ansiedade por causa desse tempo? Quem está entendendo o que o pastor está falando? A minha Bíblia diz que quem quer colher muito precisa plantar muito. Pastor, como eu gostaria de ter conhecimento da Bíblia. Então está na hora de você plantar a leitura bíblica diária na sua vida. Quantos plantam isso todos os dias? Pastor, como eu gostaria de ouvir Deus falar comigo. Então está na hora de você plantar uma lavoura de oração. Dobra o joelho todos os dias e começa a ver se Deus não vai falar com você. Porque a regra e a lei é simples. Achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Pastor, como eu gostaria de melhorar no meu trabalho, no meu serviço. A lei é simples. Comece a plantar e você vai começar a colher. Seja assíduo no serviço, seja pontual, faça tudo o que o chefe mandar. Porque um bom chefe primeiro é um bom servo. Quem não sabe ser servo e não sabe ser empregado nunca será um bom chefe. Porque ele quer do chefe dele aquilo que ele não faz. Pergunte para quem já foi chefe. Pergunte para quem já foi gerente, para quem já foi supervisor, para quem já foi capataz de obra. Pergunta, meu irmão. Quem está entendendo? A gente quer tudo dos outros, mas chegou a hora, se você quer o melhor, você vai precisar plantar o melhor. Você sabe por que Deus... Você acha que Deus precisa de ouro, irmãos? Você acha que Deus precisa de prata? Você acha que Deus precisa alguma coisa dessa terra? Deus não precisa de nada. Mas por que Deus pediu o melhor então? Por exemplo, o incenso que era queimado junto lá, no altar do incenso, era o melhor azeite. O melhor azeite era aquele que passava a primeira moedura sobre as azeitonas nas rodas. E quando saía aquele óleo grosso da azeitona, aquilo chamava azeite batido. Aquele ninguém podia tocar, aquele era da casa de Deus. Você sabe essa farinha ouro, não vou dar o nome aqui, porque a gente não está ganhando nada para isso, né? Mas aquela que tem no mercado, eu aprendi até a fazer pão na pandemia, Omar. De máquina, mas aprendi. Porque eu sou meio preguiçoso para bater com a mão, né? Mas tem que ser na medida exata as coisas, irmã Vilma, senão não funciona.
Nunca dava certo. Depois eu aprendi, glória. Quem entendeu, diga amém. Aí me disseram, você tem que comprar farinha ouro. É a melhor farinha. Você sabe quando era apresentado para Deus os pães da proposição e pães para o sacrifício? Era a melhor farinha. Essa ninguém tocava, era a melhor colheita. A primeira colheita, separada os melhores frutos do trigo, se chamava o quê? Flor de farinha. Porque para Deus, a gente oferece o melhor. Ou vai dizer que você também não gosta do melhor? Você não gosta do melhor, irmão? Eu também. Então por que nós vamos oferecer o pior se a gente gosta do melhor? Por que nós vamos nos esforçar de uma maneira ineficaz para produzir, se a Bíblia está dizendo que tudo que eu plantar eu vou colher? Se a Bíblia está dizendo que se eu plantar bastante eu colherei bastante? E se eu, que sou um servo de Deus, sou como uma árvore plantada junto a um ribeiro de águas, que vai dar o seu fruto na estação própria? E ainda tem outra coisa, o Senhor diz lá no livro do profeta Malaquias, que se eu honrar o Senhor com as minhas primícias, que é dízimos e ofertas, o Senhor diz assim, eu vou repreender o devorador, para que não consuma aquilo que você produz na sua terra. Você já tem todos os segredos para ser abençoado. Por que você tem feito as escolhas más? Por que você tem escolhido a pior semente? Por que você tem se esforçado pouco? Por que você não tem valorizado a semente que o Senhor te dá? E a Bíblia diz que se você ainda pegar e distribuir, eu estou encerrando agora, olha que coisa maravilhosa, Deus vai multiplicar aonde você guarda as tuas sementes. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 9 e o versículo 7, aquele que dá pão e alimento ao que semeia, o Senhor multiplicará a sua sementeira. Aqui em Eclesiastes capítulo 11 está dito assim, ó, quando você colher, você pega o que você colheu, e você parte ainda com 7 e com 8, ou seja, Deus vai abençoar você, para que você ainda possa abençoar outras pessoas. Se você crê, diga amém. Deus não tem um propósito abençoador, se não for para abençoar outros. Chega a me arrepiar aqui, irmãos. Aleluias. Deus não abençoa quem é egoísta. Sabe por que tem muita gente que não prospera? Muita gente que não é feliz, porque ele não consegue se satisfazer nem com o que ele tem. Ele é egoísta. Eu aprendi uma frase de um pastor, eu tento lembrar às vezes, mas já tentei, eu vou ter que procurar, quem sabe o Google me lembra. Que o pastor dizia assim, ó, eu não tenho tudo que eu gostaria de ter, mas eu não sinto falta de nada. Sabe o que é isso? Prosperidade. Porque aquele que não sabe agradecer a Deus pelo que tem, nunca vai ter nada suficiente para satisfazer a sua pessoa. Ele nunca vai estar contente. Mas quando você for agradecido, Deus vai fazer você prosperar. Você pode notar que Jesus sempre agradecia. Qual foi o milagre da multiplicação? O agradecimento. Como é que nós vamos alimentar Jesus? Nem com... Para mim esse é o maior ato. Oh, glória a Deus. Jesus está preocupado com as pessoas que estavam ali 3 dias ouvindo ele pregar, e ele disse assim, como é que eu vou despedir essas pessoas sem comerem nada? Eles vão desfalecer no caminho. Jesus está preocupado até com a tua jornada. Aleluia. O que a gente tem para dar para essas pessoas? Disse Jesus. Aí aparece lá um menino com 5 pães e 2 peixinhos. Filipe chega na frente e diz, mas Senhor, isso não dá. E Filipe vai e chega para Jesus e diz assim, ó, nem que a gente trabalhasse 200 dias do ano, a gente ia conseguir alimentar todas essas pessoas. Porque ele diz assim, Senhor, nem com 200 dinheiros, dinheiro é o denário. O denário era equivalente a um dia de trabalho. Ou seja, nem que nós trabalhássemos quase mais que meio ano, nós íamos conseguir. Aí Jesus pega o quê? Os 5 pães e os 2 peixinhos, e o que ele faz? Ele levanta para o céu e diz, graças te dou, Pai.
que ser agradecido pelo que Deus tem te dado. Fique em pé nesse instante. Guarde essa palavra no seu coração. Hoje é o culto da fé. E eu não sei qual é a lavoura que você tem batalhado para plantar na sua vida, meu irmão. Quem sabe tem alguém que está enfermo. Alguém está enfermo aqui hoje? Veio enfermo na igreja? Quem sabe você está precisando lançar a semente da cura na sua vida. Alguém está problemático aqui? Não tem vergonha, pode levantar a mão, irmão. Está precisando da solução de Deus num problema aí, levanta a mão. Quem sabe hoje é o dia de você lançar a semente da solução. Pastor, eu estou precisando de emprego. Tem alguém desempregado aqui? Vamos lançar a semente do emprego na sua vida, meu irmão. Vamos crer que você vai sair do culto aqui segunda-feira, 6 da manhã. Você vai levantar e a porta vai se abrir no nome de Jesus. Oh, glória a Deus, aleluias. E a porta se abre e a abundância vai chegar. Amém? Eu não sei qual é a lavoura que você está precisando plantar na sua vida. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para o meu irmão. Ele vai fazer o currículo dele. Vai apresentar lá toda a sua formação que ele tem, as suas experiências de trabalho. E ele vai chegar lá segunda-feira, vai levantar para o céu e dizer: Senhor, aqui está a minha semente. Quem está entendendo? Jesus, aqui está a minha semente. Eu vou lançar minha semente na terra chamado mercado de trabalho. Irmão, o mercado está bom ou está ruim? Ei, irmão, o mercado está bom ou está ruim? Mas para quem é crente, está bom. Por quê? Porque o mercado do crente passa pelo filtro chamado Jesus. E lá nas Escrituras Sagradas está escrito assim: eu fui moço, agora já sou avançada idade, mas eu nunca vi o justo e a sua descendência mendigar o pão. Quem está entendendo, diga amém. Quem sabe você está com uma enfermidade, ou você que está nos assistindo em casa, você está enfermo, irmão. Pega o exame aí agora na mão. Levanta para cima e diz: Jesus, aqui está a semente. Eu estou lançando hoje a semente da minha cura. Quem sabe você está me assistindo, está com Covid. Pega o resultado do teste do Covid, levanta para cima e diz: Senhor, aqui eu estou levantando a semente da minha cura hoje, no nome de Jesus. Quem sabe você está com um problema familiar, então escreve lá o nome da esposa. Está com problema no casamento, pega e escreve o nome da esposa num papel, levanta para cima e diz: Senhor, aqui eu estou lançando a semente da salvação do meu casamento. O diabo está lutando para me tirar de casa, mas eu não vou sair. Eu vou lançar minha semente hoje. Está com problema com filhos rebeldes, filhos que estão no vício, filhos que saíram da casa em desobediência. Coloca o nome dos seus filhos no papel, levanta para cima e diz: Jesus, aqui está a semente. Eu vou lançar uma semente agora, Jesus. E eu quero ver os meus filhos resgatados. Eu quero ver os meus filhos transformados. Eu vou lançar no solo chamado Jesus. E aonde aquilo que é plantado em Jesus, irmão, tudo dá, tudo prospera. Aleluias, tudo cresce. Aleluias. Você crê nisso? Então põe a mão sobre o seu coração. Agora você, enquanto eu vou orar, você vai começar a contar para Jesus qual é a semente que você vai lançar na terra hoje. Você vai contar para Jesus qual é a semente que você vai lançar diante dele. Enquanto nós vamos orar, eu creio que a partir de hoje você sai daqui, meu irmão, com a tua vitória. Você sai daqui com a tua bênção. Você sai daqui com a sua vitória familiar, a sua vitória conjugal, a sua vitória no seu emprego que deseja. Aleluias, na resposta financeira. Quem sabe você está enfrentando um tempo de dívidas, você não soube administrar. Ou diz para Jesus: Jesus, eu não fui um bom administrador, eu administrei mal, eu errei com as minhas finanças, mas eu quero colocar as minhas finanças em dia, eu quero acertar as minhas contas. Me ajuda, Jesus. Jesus, me ajuda a arrumar um meio de pagar. Eu quero honrar as minhas contas. Aleluias. Senhor Jesus, eu creio na tua palavra. Senhor, eu creio que tu vai fazer os teus filhos serem abençoados, para que outras pessoas sejam abençoadas por causa da vida deles. Eu creio, Senhor, que esta palavra, que ela encontrou um coração, Senhor, fértil nessa noite, está, Senhor, gerado fé no coração. Eles vão tomar posse dessa palavra. Eu vou ouvir aqui na igreja, eu vou receber
mensagens, eu vou receber os testemunhos, deles contando: pastor, eu estou começando, o Senhor pregou a respeito da semente, e eu já comecei a minha lavoura, eu não vou tirar a mão, eu vou me esforçar, eu vou cuidar dessa semente, e você vai ver o fruto começar a crescer, e eu quero profetizar que você vai ter uma colheita abundante, e você vai testemunhar: pastor, Jesus me abençoou, e eu colhi a minha lavoura, eu estou abençoado, eu estou sendo abençoado na minha casa, eu plantei, pastor, a solução do meu casamento pela palavra, e eu estou com o meu casamento restaurado, pastor, eu plantei a salvação dos meus filhos, a reconciliação, a libertação, e os meus filhos estão em casa, pastor, eu plantei aquela palavra, e Deus começou a abençoar, e organizei as minhas finanças, estou pagando as minhas contas, estou limpando o meu nome, pastor, estou mudando a minha história, pastor, eu plantei a semente, eu criei, lancei a semente do currículo, a porta do emprego se abriu, e eu estou aqui para glorificar Deus, porque Ele é fiel, pastor, eu plantei a semente da solução da adversidade, eu estava perturbado, desanimado, angustiado, eu estava depressivo numa cama, ansioso, mas eu plantei a semente da fé, e eu estou agora bem, o desânimo foi embora, a depressão foi embora, a angústia foi embora, aleluias. Oh, nós cremos na Tua palavra que é verdade, em o nome de Jesus. Senhor, nós abençoamos os Teus filhos nessa noite, e despedimos a Tua igreja debaixo da bênção, nós despedimos os Teus filhos debaixo da paz, em o nome de Jesus, em nome de Jesus, nós ordenamos a bênção, Senhor. Seja abençoado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que o grande amor de Deus, as consolações de Jesus Cristo nosso Senhor, e as bênçãos do Espírito Santo seja com cada um de nós, hoje e sempre. Amém e amém.